Eu quero cumprimentar a todos os caríssimos e, portanto, digo-vos, paz seja convosco. Eu quero, a partir desse momento aqui, trazer uma mensagem, uma breve mensagem aqui, uma mensagem vinda do coração de Deus para os nossos corações. E, portanto, eu quero fazer leitura de uma porção escriturística que encontra-se no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14 e o versículo de número 5, que nos diz o seguinte: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Pois bem, este discípulo, o Tomé, ele andou com Jesus, fazia parte dos 12 discípulos e foi instruído pelo Senhor, como os outros também, mas chegou num momento lá, já na finaleira já do ministério terreno de Jesus, chegou num momento lá que Tomé estava perdido. Ele não sabia o caminho. E a semelhança do discípulo Tomé, muitas pessoas estão perdidas também na encruzilhada da vida. E eu vou colocar um tema nesta minha fala, que não vai ser muito longa, vai ser de 8 a 10 minutos. Eu vou colocar um tema. O tema é o seguinte: perdidos na encruzilhada da vida. E a semelhança de Tomé, muitos há também que estão perdidos na encruzilhada da vida. Chegam na encruzilhada e não sabem qual o rumo a seguir. Não sabem se vão para o sul, para o leste, para o oeste. E o caminho correto é o norte. Há uma placa indicativa, indicando, uma seta indicativa que está indicando o norte. E este norte é o caminho da vida eterna. Este norte é o caminho da salvação. E este caminho da salvação não é o outro, é Jesus. Ele é o verdadeiro caminho da salvação. Jesus é o caminho da vida eterna. Pois bem, e o Tomé, ele não sabia o caminho, mas ainda bem que ele perguntou para o mestre. Ele disse: Senhor, não sabemos o caminho. E aqui, quando ele disse que não sabia, ele disse não sabemos. Então está no plural. Os demais discípulos também estavam indecisos, também não sabiam o caminho. Só que Tomé, ele teve coragem de perguntar para o mestre. E no capítulo anterior a este, ao capítulo 14, o capítulo de número 13, na finaleira do capítulo, ali dos versos 35 em diante, Jesus falou para eles que iria embora, iria para um outro lugar. Claro, é óbvio que Jesus estava falando da sua ida para os céus. Jesus estava falando para eles da sua crucificação, da sua morte de cruz, da sua ressurreição e a sua ida para os céus. Só que eles não tiveram a perspicácia para compreender o que Jesus lhes estava transmitindo. Eles não foram perspicazes para compreenderem a profundidade abissal do ensinamento em que Jesus lhes estava transmitindo. Mas
o Tomé, ele decidiu a perguntar para o Senhor. Ele decidiu a perguntar para o Senhor. E disse: Senhor, nós não sabemos o caminho. Em outras palavras, Senhor, nós estamos aturdidos e perdidos. Não sabemos o caminho. E aí, Jesus, com toda a sua meiguice, toda a sua calma, Jesus disse: Tomé, Tomé, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No versículo 6, eu fiz leitura no versículo 5, e agora aqui na continuidade, é o versículo de número 6. Jesus disse: eu sou o caminho, Tomé. Tomé, eu sou a verdade. Tomé, eu sou a vida. Tomé, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, que esclarecimento estupendo, magistral este esclarecimento que Tomé obteve e os demais discípulos. E nós também nos beneficiamos deste esclarecimento do Mestre a respeito do caminho. Jesus é o caminho. Portanto, se tem alguém perdido na encruzilhada da vida, observa uma seta indicativa, indicando para o norte, indicando o norte. E Jesus é este norte. Jesus, ele é quem norteia a nossa vida espiritual. É Ele que nos dá o norte. Ele é o norte de todas as coisas. E este caminho, meus queridos, ele tem uma porta. Tem uma porta. E para ingressarmos neste caminho, para adentrarmos este caminho, devemos de passar por esta porta. E esta porta, ela tem um nome. Esta porta chama-se Jesus. Jesus também, numa outra passagem deste mesmo Evangelho de João, ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, achará pastagens. E Jesus, meus queridos, é esta porta. Então, todo aquele que está perdido na encruzilhada da vida, observe bem a seta indicativa indicando para o norte, e tem uma porta para ingressarmos neste caminho, nesta estrada da vida, nesta estrada condutiva que nos conduz à vida eterna, que nos conduz à felicidade eterna. Esta felicidade eterna, ela tem uma porta, chama-se Jesus, precisamos adentrar por ela. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E esta porta, ela está aberta, ela ainda não se fechou. Um dia ela vai se fechar, mas por enquanto ela continua aberta. E o Mestre continua chamando, ele continua chamando, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus na continuidade disse: olha, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. E então encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, ele é a porta da salvação, ele é a salvação. Jesus, ele é o livramento para um perigo iminente. Jesus é o livramento. Jesus, ele é a libertação para a condenação e a maldição do pecado. Jesus é o verdadeiro libertador. É Ele que liberta da maldição e condenação do pecado. Não há um outro libertador a não ser
na pessoa de Jesus. Ele é o libertador por excelência. Ele é o caminho da salvação. Ele é a salvação por excelência. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. Louvado e magnificado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Meu querido amigo, quizá você está nesta encruzilhada, aturdido, olhando para todos os lados, mas eis uma seta indicativa, indicando o caminho. Jesus é o caminho, e neste caminho tem uma porta. Ele, o próprio Jesus, é esta porta. Entre por esta porta, ingresse no caminho e dirija-te em direção ao terceiro céu. Dirija-te ao terceiro céu com segurança. Este caminho da vida eterna, ele nos propicia segurança. Jesus, ele é a própria nossa segurança. Então, portanto, ingresse hoje, agora, neste caminho. Jesus está te chamando, está de braços abertos para te receber. Ele quer te abençoar de uma forma toda especial. Ele quer te dar um abraço, um abraço terno, com os seus braços ternos de amor. Ele quer te abraçar e te conduzir em direção à vida eterna. Ele próprio é a vida eterna. E aqui eu arremato esta mensagem, dizendo: Jesus te ama e quer te salvar. Louvado seja Deus. Fiquem com Deus, e que a bênção do Altíssimo, a bênção do magnificentíssimo Pai eterno repouse sobre a vida de cada um de vós, em o nome de Jesus.